silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos na nossa prece de sexta-feira online. Que Jesus abençoe a cada coração envolvido conosco, derramando muitas bênçãos de muita paz e de muita luz a todos nós. Que assim seja. Neste momento, ao fechar os nossos olhos, que possamos sentir todos os bons fluidos através da melodia, através de toda a união de amor e amparo dos espíritos de luz, nossos mentores e benfeitores, assim como os nossos entes queridos, que têm a permissão para estar bem juntinho de nós, nesta sintonia de muita paz, muita luz direcionada a cada um de nós, que possamos agradecer por mais este momento, pelo dom da vida, pela sintonia que temos a oportunidade de sentir, de presenciar, sintonia divina, onde esses fluidos são emanados para as grandes curas do corpo, da mente e do espírito. E é nesta sintonia maior, com a união do plano maior, que pedimos humildemente, com muita gratidão, amor e caridade, mas acima de tudo humildade, para iniciar os trabalhos desta casa. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Primeiramente, vamos ler a mensagem do dia de Sheila para nós, através da psicografia de Cleiton Levi. Hoje, dia 9 de outubro. Título da mensagem: Semear Esperança.
ele diz o seguinte: eles existem aos milhões, habitam casebres e palácios. Muitos ocultam-se sob o verniz de posições transitórias. São os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho ou até mesmo no seu próprio lar. São criaturas que se viram colhidas pela provação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Este, por exemplo, viu o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua, causando-lhe sofrimento. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso, ficou doente. Outro se viu ante decepções da vida e passou a desacreditar de todos, isolou-se. Diante deles, nos pede o plano espiritual, não critique e nem questione, ajude, ouça com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado, a ser preparado. Semear esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Não critique. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Sim, ela sabe. Mas, entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Sabe o que é isso? Isso é trabalho. Isso é exatamente aquilo que nós vamos falar hoje, dando continuidade ao que foi colocado aqui na quarta-feira, no estudo do livro Fonte Viva, cujo tema na quarta-feira foi após Jesus. Exatamente o que foi colocado aqui hoje. Qual a nossa função? O que nós devemos fazer para encontrarmos primeiramente a nossa luz e levarmos a luz a quem está ao nosso lado? O tema após Jesus. Emmanuel deu esse tema baseado numa passagem de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E essa passagem diz o seguinte: e quando o iam levando, tomaram um certo Simeão sirineu, que vinha no campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Na realidade, esta é aquela passagem, quando Jesus, no meio do caminho, ele cai por 3 vezes. Cai a primeira, cai a segunda e cai a terceira vez, porque a cruz estava muito pesada. E ele apanhando, levando chicotadas, chibatadas. E o soldado solicita que, por mais de uma vez, que alguém auxiliasse o Cristo. Ele chama um, nega, chama outro, nega, chama outro, nega, até que ele chama esse sirineu, um homem do campo, que talvez nem conhecesse o Cristo. E ele não se nega. Ele vai, coloca a cruz de Jesus sobre os seus ombros e caminha após Jesus. Jesus continua à frente, sem o peso da cruz nos seus ombros, mas carregando o peso da cruz no seu coração. E ele segue o Cristo. E o Cristo, a partir daquele momento, apesar de não estar com a cruz pesada, com o madeiro nos seus ombros, carregava a cruz no seu coração. Porque ali continuavam toda a falta de respeito daquele povo, cuspindo no Cristo, dizendo desaforos. O Cristo sozinho, isolado e abandonado.
Qual cruz seria pior em nossas vidas? A cruz material ou a cruz moral? Pois bem, Emmanuel, inteligentemente, a partir desta mensagem que foi colocada na quarta-feira, ele diz o seguinte: o mundo hoje ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se você te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. A tua cruz, hoje, se você é um servidor do Evangelho, não está mais nos seus ombros, está no teu coração. E quando você carrega a tua cruz no teu coração, você passa a compreender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, e segue adiante, assim como Cristo o fez. Se nós fizermos uma analogia nessa tríade do soldado, do sirineu e do Cristo, o que seria cada um deles? O soldado seria a nossa vida, batendo forte. O sirineu seria praticamente o Evangelho, porque ele passa a tirar a cruz dos nossos ombros. E o Cristo? O Cristo é a esperança. O Cristo é o modelo a ser seguido. É o mais puro e perfeito em relação àquilo que nós precisamos fazer em nossas vidas. Aí Emmanuel continua e diz o seguinte: daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. No momento que você reconhecer a cruz no coração, nesse momento que você for um verdadeiro trabalhador do Evangelho, você será compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos ainda de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sabe aquela velha história? Nossa, eu sou um verdadeiro servidor do Evangelho, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar tudo isso, parece que todo mundo exige cada vez mais de mim. Isso. Não foi assim com Cristo? Em uma escala muito maior? Por isso que o Emmanuel diz assim: sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Se você não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Se você ainda não deste o testemunho de responsabilidade, de trabalho, de sacrifício pelo aprimoramento íntimo, é capaz ainda que você ame Jesus, mas que não esteja seguindo o seu caminho. Não o esteja seguindo, como o sirineu o seguiu até a cruz. E eu digo mais, essa lição que nós estudamos aqui hoje, ela também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui buscá-la no capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Está na última mensagem, carregar a cruz. Kardec nos presenteou. Capítulo 24. São 28 capítulos.
quase final do livro. É uma mensagem forte, fortíssima. Necessária? Muito. Fácil? Não. Impossível? Também não. Mas não é fácil. Se nós compreendermos, como já falamos aqui, que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro didático, que deve ser lido a partir do primeiro capítulo, porque um depende do outro, é um ensinamento, é um livro de aprendizado, nós vamos compreender que para passarmos a vivenciar o capítulo 24, nós temos 23 capítulos ainda de aprendizado. Por isso que não é fácil. Não é fácil entendermos como carregar a nossa cruz. Não é fácil seguir o roteiro que Jesus nos coloca. É muito difícil. Por isso que Emmanuel nos deu este presente. Eu estava conversando com o Tadeu quarta-feira, e a mensagem do livro Fonte Viva, que foi lida agora após Jesus, talvez seja uma das mensagens mais importantes desse livro. Ela é tão importante, que Cristo precisou colocar a mensagem de uma forma bruta, de uma forma radical, com sangue, com espinhos, com sofrimento, com dor, com lágrimas, para que não saísse mais da nossa mente, que nós também devemos carregar a nossa cruz. Foi o momento mais difícil e mais doloroso para o Cristo. E tenho certeza que cada um de nós tem na nossa mente o Cristo grudado na cruz, pregado na cruz, com aqueles espinhos, com sangue escorrendo. Nós temos a imagem das suas costas machucadas, do seu abandono e da sua solidão, porque ele carregou a cruz, e a mensagem não é para ele, a mensagem é para nós. E a pergunta é, nós compreendemos essa mensagem? Ou simplesmente ainda estamos na ilusão da nossa vida? Passando-a de olhos fechados, dormindo, para acordarmos no pesadelo da vida espiritual, com vergonha, envergonhado. Porque nós temos duas maneiras de carregarmos a nossa cruz. A cruz terrena, que é exemplificada pelas moléstias, pelas doenças, pelas enfermidades, pelas diferenças sociais, e nós sofremos por elas, pelas traições, e também pela cruz que nós carregamos no mundo espiritual. Por isso que eu disse, acordar no pesadelo do mundo espiritual. Qual é a cruz que nós carregamos quando desencarnamos? É a cruz de olharmos para trás e não termos executado quase nada daquilo que nós prometemos ao nascermos. Isso é um sofrimento no mundo espiritual. De ter que voltar e fazer tudo de novo. Isso é um martírio para o espírito. Isso é uma expiação. Então, meus amigos, no capítulo 24, Kardec se baseou em São Lucas, São Mateus, São João, numa passagem de Jesus. Isso já está no Evangelho. Quando Jesus disse a seguinte: ao chamar a si mesmo o povo e os discípulos, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, aí agora eu já digo, como o Cirineu, que pegou a sua cruz e seguiu Jesus. Obviamente que isso é simbólico. Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Agora Kardec acrescenta o seguinte: aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz. O que quer dizer isso? Aquele que quer me seguir, que carregue a sua cruz. Kardec diz assim: o que quer dizer que se deve suportar corajosamente as tribulações
que sua fé lhe trouxer. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a ele, perderá as regalias do reino dos céus. Enquanto aqueles que as tiverem perdido aqui na terra, mesmo quando vivos pelo triunfo da verdade, receberão em vida futura o preço de sua coragem, de sua perseverança e de sua abnegação. Por outro lado, aqueles que sacrificam os bens celestiais pelos prazeres terrestres, Deus diz: já recebestes a vossa recompensa. Isso é um alerta. Kardec está nos mostrando exatamente o que nós não devemos fazer em nossas vidas. Ah, mas ele está dizendo aí que nós temos que renunciar a todos os nossos bens materiais? Não. Não. Podemos ter tudo, mas darmos o seu valor real. Assim como nós temos as nossas famílias, e também devemos dar o nosso valor real ao que a nossa família nos significa. Colocar os bens materiais e os bens morais nos seus devidos lugares. Então nós podemos ter tudo, gente, sem sermos possuídos por aquilo que nós temos. Temos equilíbrio, bom senso e lógica na nossa vida. Tanto para aquilo que nós temos, que é material, como para aquilo que é moral. Bom, então qual que é o verdadeiro objetivo desses ensinamentos, daquilo que nós lemos aqui hoje? Primeiro, identificar em nossas vidas qual é o roteiro, né, sugerido por Jesus. Como seguir os seus passos, no que consiste carregar a nossa cruz e por que nós devemos carregá-la. Foi isso que Cristo quis nos ensinar com tudo o que aconteceu com ele. Gente, por que a nossa cruz deve ser motivo, então, de júbilo e alegria? A nossa cruz, na realidade, o que são? A nossa cruz é tudo aquilo que acontece ao nosso derredor, que são os nossos sofrimentos, e que a maior parte deles foram provocados por nós mesmos, nessa vida ou em outra, e que temos que vencê-los, passar por eles, para que possamos crescer, evoluir. Então, por que a nossa cruz é motivo de júbilo e de alegria? Porque é prenúncio de libertação. Quando nós estamos passando por dificuldades, estamos carregando a nossa cruz por uma perda de ente querido, por uma doença, por problemas sociais, problemas financeiros, é porque nós estamos respondendo a algo que nós mesmos fizemos de errado. Estamos tendo mais uma chance para nos libertarmos de quem? De nós mesmos, dos nossos vícios. Meu Deus. Kardec disse lá no início do livro que o Espiritismo não é somente o consolador prometido, mas também um movimento libertador de consciências e corações. Quais consciências e corações? A nossa própria consciência, os nossos próprios corações, os nossos próprios vícios. Dentro desse roteiro, qual é o roteiro seguido por Jesus? Ele disse, o roteiro é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa o renuncie a si mesmo? Pensaram nisso? Quando ele diz renuncie a si mesmo, significa que a gente não tem mais que pensar em nós. É isso? Não, não é isso. O renuncie a si mesmo é o quê? É desprender-se primeiro do nosso egoísmo. Nós não somos o centro do mundo, em hipótese alguma. E que através disso nós devemos pensar um pouco mais nos outros. Deixar de pensar somente em si próprio, em detrimento do nosso próximo. Nós estamos fazendo isso? E a renúncia das coisas materiais, favorecendo as coisas espirituais. Como que nós estamos fazendo tudo isso? Tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala sobre as bem-aventuranças e ele chega no final e diz o seguinte:
Mas bem-aventurados os pobres de espírito, são os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos que perdoam, né? Todas elas. Sabe o que ele diz no final? Sabe qual é o problema das bem-aventuranças? As pessoas adoram ler as bem-aventuranças, concordam com elas, mas não querem vivenciá-las. Não querem vivenciá-las. Sabe o que é mais comum as pessoas dizerem? Eu não sou como Cristo. Eu busco fazer o bem, mas eu não consigo perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Então não tem vontade de ser misericordioso. Não quer viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres e espíritos humildes. Quem quer ser humilde? Não, eu prefiro ser orgulhoso. Não fala nessas palavras, mas quer se manter olhando por cima para todo mundo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas na hora que alguém te dá uma fechada no trânsito, você quer passar por cima do outro. Você revida, você briga. Por isso que Emmanuel fala, o problema não é ler as bem-aventuranças, é querer vivenciá-las. Carregar a sua própria cruz. Bom, esse é o renuncia a si mesmo. E o tome a sua cruz? O tome a sua cruz é aquilo que nós comentamos, é a aceitação resignada e com ânimo, com alegria das provações e resgates pelos quais temos que passar, os quais foram provocados por nós mesmos, cometidos por nós mesmos no passado. Passado recente nessa vida ou passado em vidas pregressas, passado remoto. Muito bem, e a expressão siga-me? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Cirineu seguiu Jesus, após Jesus. O que é a expressão siga-me? É tomar Jesus como o quê? Como modelo, como guia, procurando os seus exemplos, sendo as diretrizes de nossas vidas. E verdadeiramente, gente, será que nós estamos sendo fiéis a isso? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, para você, para nós refletirmos nessa noite. E para finalizar, eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês, de Emmanuel, está no livro da Esperança. A mensagem 80. Não vou ler toda ela, obviamente. Quem puder, leia. Nossas Cruzes, mensagem 80 do livro da Esperança. Quem não tem o livrinho, busca na internet. Nossas Cruzes, mensagem 80, livro da Esperança. Leia inteira. É importante. Eu só vou ler um pedacinho aqui. Ele diz assim: assevera Jesus, é de Emmanuel, assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, se a gente se dispôs a encontrar Jesus, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz, que eu já expliquei o que é. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca, não. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam. Renuncie a si mesmo, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. O que nós estamos fazendo nessa vida? Por que nós estamos trabalhando? Para ganhar nosso dinheiro? Também. Mas se nós estamos trabalhando também em benefício do mundo, em benefício de alguém. Será que estamos trabalhando com alegria? Esse é o primeiro trabalho a Deus. É a nossa profissão. E eu sempre pergunto, vocês acham que a segunda-feira é o pior ou o melhor dia da semana? Não responde agora. Mas quem acha que é o pior dia da semana, reveja a sua vida. Ele continua e diz assim, para finalizar: não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando sendo a marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Cristo carregou a cruz, que ele não precisava carregar, porque ele não fez nada para ninguém. Ele é o puro dos puros. Mas ele carregou a pior cruz que um ser poderia carregar em uma vida. Por nós, para nos mostrar a vida eterna,
Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim, ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. Nós não podemos abraçar o Evangelho e viver uma fantasia do mundo material. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade sem qualquer ilusão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a nossa vida, se estiver pautada no Evangelho, não vai ser vivida com ilusões. Nós teremos os pés no chão em relação àquilo que nós precisamos fazer. Teremos esperança, trabalho, uma série de coisas e surpresas não tão agradáveis. E nessas surpresas, nós devemos nos portar como verdadeiros cristãos, se estivermos seguindo o roteiro que Jesus nos ensinou, seguindo os seus passos, que nos mostra o que é a renúncia, o que nos mostra o porquê do nosso sofrimento. Aí sim, nós sempre conseguiremos ver a luz no fundo do túnel. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Pessoal, vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e que possamos nesse momento entregar as nossas melhores vibrações a quem nesse momento não está tendo a oportunidade que nós estamos tendo. Que possamos fortificar, como nos disse a mensagem de Sheila, aqueles que são sofredores do mundo. Que passemos a não criticar, que possamos ajudar. Que coloquemos sim eles nas nossas preces, porque o plano espiritual está ali, mas que também sejamos as mãos do Cristo neste momento. Então vamos vibrar por eles. Doentes, encarcerados, idosos, crianças que buscam lar, aqueles que passam fome, as pessoas que estão hoje sofrendo ainda por esta pandemia, enfim, por todos aqueles que não estão conseguindo suportar as vicissitudes do mundo. Sejamos pacientes, que vamos ajudá-los, vamos vibrar por todos eles. Senhor, pedimos agora que o plano maior derrame por todos nós, por todos aqueles que estão nos seus lares, as suas bênçãos divinas através do passe espiritual coletivo, que possamos receber em nossos espíritos e que possamos nos sentir bem, mais tranquilos e preparados para tudo aquilo que advém em nossas vidas, de coração aberto, que possamos definitivamente transportar o madeiro, a cruz, dos nossos ombros para os nossos corações e assim viver em Cristo, com Cristo, sempre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, nós temos aqui ainda 6 minutinhos, então, como estamos fazendo todas as sextas-feiras, estamos sorteando os desenhos, como está sendo feito aqui, a pictografia, a pintura mediúnica. Então, por gentileza, poderiam passar para mim os desenhos na ordem que foram pintados, que nós já vamos sortear aqui. Os nomes de todas as pessoas que estão ali. Quantas pessoas tem? Oi? 32 pessoas. Então, quem participa da nossa prece será sorteado um desses desenhos. O primeiro desenho, qual que é? Pintura mediúnica é um trabalho de cura através das cores, né? Então, atinge o nosso perispírito. Atrás de cada desenho tem uma mensagem. Essa mensagem é: seja feliz. Verdadeiramente, ela foi para Fernando Malburg, desculpa. O segundo desenho, esse vaso lindo aqui, ó, com a mensagem não desanime, que foi para Marcos Fleury.
Parabéns, Marcos. Quem estiver recebendo os desenhos, por gentileza, depois entre em contato aqui com a casa, tá? Terceiro desenho. É outro vasinho de flores. Qualquer mensagem, desculpa. Não desanime. Esse aqui também, ó, não desanime, né? Precisa não desanimar, então é duplo aqui. Foi para o Silvio. Parabéns, Silvio. É o Silvinho. Próximo desenho. Bonito esse desenho, gente. Olha que lindo. Não ponha limites à sua vida. É a mensagem. Esse desenho foi para Maria Alice Correia. Nossa, Maria Alice está conosco há muito tempo, né? Desde o início. Parabéns, Maria Alice. Merece, viu? Deus te abençoe, tá? Obrigado por estar conosco. O próximo desenho. Nossa, esse desenho é lindo. Olha que bonito, gente. Lindo esse desenho. A sua simplicidade atrai. Foi para Juliana Michelini. Parabéns, Juliana. O próximo. Um coqueiro aqui, ó. Caminhe na direção do seu progresso. Esse desenho foi para... Tia Neia, parabéns. Beijo, tia. O próximo. Bonito esse desenho também. Ó, que lindo. Gente, lembrando que não importa o desenho, tá? Que o plano espiritual sabe o que a gente necessita, principalmente quem está recebendo. É cura através das cores, tá? Seja luz onde está. É a mensagem de hoje, hein? Foi para o Marcel. Parabéns, Marcel. Seja luz, Marcel. Não se esqueça disso, hein? Esse é bonito também. Gostei. Esse título aqui é Esperança e Persistência. Também é a mensagem da noite. Foi para Mariana Esteves. Parabéns, Mariana. Mais desenho? Um barquinho. A paz que você procura está dentro de você. Isso daqui foi para a Michele. Parabéns, Michele. Ó, nós colocamos, ficou lindo, viu? A gente colocou esses desenhos nos quadrinhos de vidrinho e ficou lindo, fica muito bonito. Ele fica com outro brilho, né? Quem puder fazer, faça. Tem mais um? Tem mais um que está pintando ali. Tá acabando, tá no último minuto, hein? Esse daqui foi para o Vanderlei. Vanderlei não tem o desenho ainda, tá terminando ali com o Tadeu, né? Depois a gente mostra no grupo, se não der tempo. Nós estamos faltando 50 segundos pelo que eu estou observando aqui. Para quem nunca esteve conosco, o Tadeu pede que a gente fale rapidamente sobre a pintura mediúnica. É uma cura através das cores, onde do papel saem feixes de energia através do nosso perispírito, né? Porque os nossos centros de força, eles têm cor, tem força, tem intensidade. Quando a gente está bem ou está mal, quando está mal, eles mudam, cada um tem uma luz, uma cor. Então, o plano espiritual se utiliza das cores para ativar os nossos centros de força, nos curar, ok? Então, pode acreditar que as coisas acontecem. Gente, está chegando ao final. Que Deus abençoe a todos nós, tenha uma excelente semana, um excelente final de semana. E vamos, refletir com Jesus em nossas vidas. Que assim seja.